Olá pessoal, eu sou a professora Luciana Drigala e vim nessa aula apresentar outras formas de obter alimento e dispor energia. Para isso, nós vamos utilizar o livro do 7º ano do UNUI, A Energia Sustenta a Vida, no tema 4. Lá no tema 4, nós vamos ver essa introdução que apresenta para a gente que os seres heterótrofos, eles precisam obter alimento do ambiente. Já os seres que conseguem fabricar as moléculas orgânicas através da fotossíntese, nós chamamos de autótrofos fotossintetizantes. Além destes autótrofos, existem outros autótrofos que produzem as suas moléculas orgânicas através da quimiossíntese. Temos aqui um exemplo de uma bactéria, que é uma espécie quimiosintetizante que vive em piscinas termais lá na Nova Zelândia. Bom, aqui nós temos formas diferentes de obter alimento, que é a quimiossíntese, um processo de produção de moléculas ricas em energia a partir de compostos contendo carbono e água, utilizando como fonte de energia nutrientes químicos presentes no ambiente. Temos aqui algumas bactérias e fungos que podem realizar esse processo. Temos como exemplo as metanogênicas, as sulfobactérias e as nitrobactérias. Aqui nós temos as quimiossinteses produtoras de metano, que são as metanogênicas, as que utilizam compostos ricos em enxofre, que são as sulfobactérias, e as que utilizam compostos ricos em nitrogênio, chamadas de nitrobactérias. Existem outras, como por exemplo as ferrobactérias, que utilizam compostos ricos em ferro. Tá? Em seguida, nós temos formas alternativas de disponibilizar energia através da síntese de ATP em corridas. Lembrando que ATP é uma sigla para adenosina trifosfato, que nada mais é do que um nucleotídeo responsável pelo armazenamento de energia em suas ligações químicas, a nossa famosa molécula energética. Bom, aqui nesse parágrafo nós temos a informação de que em corridas muito curtas e com grande explosão muscular, é usada a fosfocreatina, molécula rica em fosfato, que pode rapidamente sintetizar o ATP. Mas como a reserva de fosfocreatina é muito pequena, em corridas mais longas, a via glicolítica, chamada de glicólise, é a principal forma de síntese de ATP. Na via glicolítica, a glicose é quebrada no citoplasma celular, na ausência de oxigênio. Isso não significa a ausência de respiração celular, mas que essa é a via principal de síntese de ATP em provas mais longas. Então, aqui nós temos a via glicolítica, também chamada de glicólise, como uma forma de obter ATP, obter energia, sem o uso de oxigênio. Tá? Então, consome-se a glicose na ausência de oxigênio. Outra forma de ganho de ATP é através da fermentação. Aqui na fermentação ocorre a síntese de ATP na ausência de oxigênio. E a fermentação é realizada por diferentes organismos também. De forma geral, a fermentação ocorre após a etapa da glicólise. Então, para que aconteça uma fermentação, é preciso que aconteça uma glicólise primeiro. E a fermentação não precisa do ciclo de Krebs, que é outra forma de obter energia. Bom, aqui nós temos 4 tipos de fermentação:
Fermentação alcoólica, que vai liberar etanol. Fermentação láctica, que vai liberar ácido láctico. Fermentação acética, que libera o ácido acético. E a fermentação butírica, que vai liberar o ácido butírico. Então, como vocês veem, todo o processo de fermentação vai liberar um tipo de ácido. Aqui as etapas. Para a fermentação acontecer, primeiro é necessário que aconteça a glicólise. Após o ciclo glicogênico, nós teremos 2 piruvatos, porque na glicólise existe a liberação de 2 piruvatos e 2 moléculas de ATP. Com esses 2 piruvatos é que a fermentação vai trabalhar. Então, agora você vai analisar a questão. Em situações de hipóxia, por exemplo, quando se está em uma altitude extrema ou debaixo da água, é possível que o corpo realize fermentação? Vamos lembrar que a hipóxia é a redução da quantidade de oxigênio nos tecidos do corpo. Então, em grande altitude, nós temos um ar rarefeito, baixa quantidade de moléculas de oxigênio, assim como embaixo d'água. Analisando essa ideia, nós concluímos que nesta situação, a ausência de oxigênio impede que o ciclo de Krebs aconteça. Então, essa situação levará à ocorrência de fermentação. Bom, é sobre esse raciocínio que a gente deve se guiar daqui para frente. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!